pessoal! Até agora, nessa nossa disciplina, nós procuramos enfocar a língua e o ensino da língua não só como uma meta pedagógica, mas também a língua na perspectiva da comunicação e das práticas sociais, o que obviamente nos sugere a importância de um ensino dialogado, de um ensino interativo. Mas como é que isso fica na prática de ensino de língua estrangeira? Para falar sobre isso, eu convidei a professora Ana Paula Martinez Duboc, minha colega na Faculdade de Educação. Ela dá aula na graduação e na pós, ela é formada em letras, tem mestrado e doutorado em estudos linguísticos e literários em inglês, e ela veio aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre os desafios de ensinar a língua estrangeira. Ana, muito prazer em te receber aqui. Obrigada, o prazer é todo meu, Silvia, para falar sobre um tema que é muito caro para mim. Ana, e eu começo te perguntando qual é o papel da língua estrangeira no currículo escolar brasileiro. Como você explica isso para a gente? Bem, Silvia, no Brasil é preciso a gente resgatar que há um imaginário pautado numa forte dicotomia entre aprender língua estrangeira na escola regular e aprender língua estrangeira nos cursos livres de idiomas, as escolas de línguas. Muito imbuído naquele senso comum de que, para se aprender uma língua estrangeira no Brasil, é necessário cursar as aulas numa escola de idiomas. A ideia de que ninguém aprende a língua estrangeira na escola. E que, portanto, existe coloca-se a escola regular num locus de fracasso no que diz respeito às línguas estrangeiras. Ocorre que a gente precisa entender que há um conflito de objetivos, que inclusive é descrito nas orientações curriculares para ensino médio, em que a gente precisa compreender que são diferentes contextos, portanto, com diferentes objetivos. E, de certa forma, desconstruir essa ideia de que o curso de idiomas é o curso ideal, é o curso perfeito, portanto, a ser imitado, a ser seguido pela escola regular. O conflito de objetivos se dá da seguinte forma, Silvia. Enquanto que as escolas de idiomas possuem uma atenção muito voltada à dimensão comunicativa, de modo a tornar aquele aluno um fluente em determinada língua, a escola regular, a priori, tem que dar conta tanto da dimensão comunicativa, quanto também da dimensão crítica e cidadã desse estudante, na medida em que, como componente curricular, ela é corresponsável por essa formação mais ampla. Dá conta de fazer isso? Não dá conta, dado que recentemente nós temos um quadro muito reduzido de aulas de línguas estrangeiras nas escolas. Muitas escolas, muitas redes de ensino oferecem aulas uma vez por semana. Isso é muito pouco para dar conta da dimensão comunicativa e da dimensão crítica e cidadã. Não foi sempre assim ao longo da trajetória do currículo escolar brasileiro, em que tivemos várias políticas que, ora, prestigiaram as línguas estrangeiras, oferecendo não apenas uma, mas várias, ora também desmereceram e negligenciaram as línguas por meio da redução da carga horária. A escola precisa, então, talvez, recuperar a função desta língua estrangeira no currículo escolar, que hoje expande para muito além da mera dimensão comunicativa. Tá, e me explica um pouco como que você vê esta função no atual cenário, né? Cenário da modernidade aí, vamos dizer. Sim. Aí a gente recupera um outro imaginário muito forte, Silvia, no Brasil, que é o seguinte: aquela velha questão que muitas vezes o estudante coloca para o professor de língua, sobretudo o professor de inglês. Prof, aprender inglês para quê? Houve um tempo em que a mobilidade, o acesso ao exterior, as viagens internacionais, a mobilidade ela era mais reduzida, portanto, a depender da realidade, havia de fato essa ideia de uma certa irrelevância e falta de sentido de se aprender uma língua estrangeira. Ocorre que com os atuais processos de globalização, o aumento expressivo da mobilidade humana com os novos fluxos migratórios, e também o advento das novas tecnologias, essa dimensão comunicativa, ela se alterou profundamente, ela se ampliou, na medida em que
a nova ordem comunicativa não é mais pautada nessa ideia de uma mobilidade ainda, de usar a língua para fins de uma comunicação, por exemplo, por meio de viagens ou de negócios. Eu estou dizendo isso por quê? Porque com o advento das novas mídias, na sociedade pós-tipográfica, surgem novos modos de ser, novos modos de pensar e novos modos de agir. De modo que hoje o sujeito contemporâneo, inscrito nessa sociedade pós-tipográfica, ele não apenas expressa ideias, mas ele participa socialmente nessas redes sociais, por meio dessas mídias, de uma forma mais incisiva. Além, claro, do fato de que houve nesse aumento de conectividade uma visibilidade maior às questões linguísticas, às questões culturais. Houve um tempo em que, imagine, conhecer a sonoridade da língua árabe, ou conhecer acerca da cultura armênia, por exemplo, era quase uma missão impossível. Hoje não, hoje a língua árabe, o armênio estão presentes no YouTube, no Instagram, no Spotify. Portanto, há um aumento expressivo nessa circulação e a gente precisa começar a entender que a língua estrangeira não é mera ferramenta de comunicação. Ela é, então, uma ferramenta para agenciamento crítico. Ela é mais uma semiose possível para que esse sujeito possa participar socialmente em todas essas mídias digitais. E você acha que dá para escapar por essa via daquela concepção da língua pela língua? No caso do inglês, por exemplo, será que dá para fazer ensino da língua inglesa algo diferente do eterno verbo to be? Essa é uma questão, você tocou num ponto super importante, que é ensinar a língua como um fim em si mesma. Isso, de fato, é um ranço de uma concepção estruturalista de língua ainda muito saussuriana, muito chomskyana, em que entendeu a língua como um código, como uma estrutura, com sentidos unívocos. E, portanto, sim, o ensino das línguas estrangeiras ficou por muito tempo pautado, restrito ao ensino, eu diria, de conteúdos objetivos, fixos, estáveis, que acaba caindo na gramática, como o famoso verbo to be, e no léxico, ou seja... The book is on the table. Exato, no vocabulário, de uma maneira muito descontextualizada. O que está por trás dessa brincadeira do the book is on the table é uma grande descontextualização e falta de sentido dessa língua estrangeira no currículo. Com a virada comunicativa nas contribuições de uma sociolinguística, o ensino de línguas estrangeiras se alterou e começou a considerar um elemento fundamental, que é o contexto. A língua não ocorre no vácuo, a língua ocorre dentro de um contexto de uso, como prática social. Então, nos idos dos anos 80 e 90 que no Brasil nós vemos surgir livros didáticos pautados na chamada e famosa abordagem comunicativa. Quando, então, não apenas se ensinavam listas de vocabulário ou gramática, mas começou-se a ensinar funções comunicativas, como, por exemplo, how to order food in a restaurant, how to give directions, quer dizer, como ensinava o estudante a pedir comida no restaurante ou a fornecer direções. Ainda não deu conta do papel político e social. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mesmo dentro dessa abordagem comunicativa, essa proposta ainda foi muito pautada no modelo do falante nativo, vendo a língua de uma maneira muito monolítica e ainda desmerecendo toda a heterogeneidade linguístico-cultural que há por trás do ensino de uma língua estrangeira. Então, o que a gente hoje quer é ver circular na aula de línguas estrangeiras essa heterogeneidade pulsante que caracteriza toda a língua. Ao ensinar, por exemplo, o pedido de desculpas, I'm sorry, ou apologies, no caso do inglês, por que não ensinar o my bad, que é o foi mal, que é um registro informal que circula para fora da sala de aula, mas que muitas vezes não está dentro da sala de aula. E você acha que a BNCC contempla essa ideia? Sim e não, Silvia. Eu escrevi um artigo sobre a BNCC com o título Falando Francamente, uma leitura bakhtiniana do componente curricular língua inglesa na BNCC. E nesse artigo eu falo daquilo que eu chamei de conflito epistemológico. O que é esse conflito epistemológico que está posto no componente curricular língua inglesa da BNCC? É o seguinte, se de um lado
o componente curricular, tal como se apresenta na BNCC, dá as boas-vindas a toda uma contribuição riquíssima hoje posta pelas pesquisas em linguística aplicada crítica, como, por exemplo, a importância da interculturalidade, da formação cidadã, da cidadania ativa, o conceito de inglês como língua franca, que é um conceito que tenta quebrar com os usos hegemônicos do inglês, muito pautado no modelo do falante nativo. Então, se de um lado a BNCC dá as boas-vindas a essas ideias, de outro lado, ela escorrega num certo engessamento na medida em que ela apresenta aqueles quadros dispostos ano a ano, ressoando ainda, na minha visão, Silvia, uma lógica da gradação, da linearidade, em que ainda se escamoteiam as diversidades, as heterogeneidades postas em cada contexto escolar. E pensando nessas diretrizes monolíngues, o que é que você poderia falar para os professores de língua estrangeira? O que é que dá para falar com esses professores? Sem sombra de dúvidas, você apontou um elemento que não está escrito diretamente, explicitamente para o professor na BNCC, mas que o professor precisa ficar de olho e precisa reconhecer, que é justamente essa orientação monolíngue que foi imposta na BNCC, de um modo, a meu ver, lamentável, na medida em que vai na contramão de todas as pesquisas acerca do plurilinguismo e da heterogeneidade linguística. E das multilinguagens, né? Exato, sem contar que ela acabou ferindo a autonomia das escolas, outrora outorgada, na medida em que, se antes as escolas tinham a flexibilidade, a autonomia para escolher suas próprias línguas estrangeiras, veja, por exemplo, o caso das escolas de fronteira, as escolas situadas em contextos de imigração, como muitas redes de ensino no sul do país. Então, quer dizer, houve inclusive a revogação dessa parte na LDB, que dava essa autonomia nas escolas, instituindo, então, a oferta compulsória do inglês, que, claro, por uma questão bastante óbvia e clara, na medida em que, ao longo da história, o inglês foi se constituindo com o colonialismo britânico e depois com o imperialismo norte-americano, a língua dos negócios, a língua da política, a língua da ciência, já que a produção científica também é toda feita em inglês. Então, o monolinguismo é um problema, precisa ser questionado, precisa talvez ser problematizado de dentro para fora, pelo próprio professor de inglês, com seus próprios alunos. E há também um outro ponto interessante para a gente resgatar aqui, que é essa estrangeiridade que vem no entorno do que se entende por língua estrangeira. A própria terminologia língua estrangeira, ela colocou muitos falantes não nativos, como nós brasileiros, por exemplo, num locus sempre de deficiência, de lacuna, de fracasso. Na medida em que a língua estrangeira é a língua externa a mim, é a língua do outro, é a língua que eu vou demorar anos para dominar, como se fosse possível dominar uma língua. Então, tem um pesquisador muito querido, que é o professor Rajagopalan, da Unicamp, que, num prefácio muito bonito de um livro sobre ensino de línguas estrangeiras para crianças, ele diz assim, e eu vou ler para vocês: uma língua estrangeira nunca é aprendida como tal. Ela precisa ser destituída, esvaziada de sua estrangeiridade, livrando-se de qualquer vestígio da sensação de estranheza que ela pode provocar no aprendiz em um primeiro contato. A língua do outro precisa ser trazida do reino dos xenos para o reino do oikos. Que bonito isso, né? Porque historicamente a gente trata a língua do outro como uma língua estrangeira, uma língua alheia, quando na verdade a língua nos constitui, as línguas nos constituem, as línguas nos habitam. Somos casa de diferentes línguas, de diferentes linguagens, de diferentes semioses. Então esse é um ponto também para a gente pensar. Problematizar tanto o monolinguismo como a ideia mesma de estrangeiridade. A língua está posta nas práticas, as línguas estrangeiras estão postas na contemporaneidade em diferentes práticas sociais, dentro da escola, fora dela, e quando a escola começa a articular os letramentos escolares com os não escolares, quem sabe a língua estrangeira começa a recuperar o seu sentido dentro deste currículo.
Mas e aí, Ana, o que você me diz? O que a gente diria para o professor que está enfrentando esse desafio? Eu diria, Silvia, que embora os sistemas de ensino sejam regulados, claro, por políticas curriculares, por currículos nas esferas federal, estadual e municipal, eu sempre acredito na capacidade agentiva desse professor. Portanto, para o professor de inglês em particular, já que a língua inglesa é o componente curricular compulsório nessa BNCC, eu acho fundamental que ele participe desses debates mais recentes acerca dessas tendências no que diz respeito ao ensino de línguas estrangeiras, numa perspectiva crítica, pautada no afeito à ideia de heterogeneidade linguístico-cultural, interculturalidade e tudo mais. Um ponto importante para o professor de inglês talvez seja também começar a abandonar certos construtos, como a ideia de domínio de uma língua, e dar as boas-vindas ao que tem sido hoje posto pela sociolinguística contemporânea, que é a ideia, por exemplo, de repertório linguístico. Ninguém domina uma língua em sua totalidade, ninguém é capaz de aprender uma língua em sua totalidade, porque somos eternos aprendizes. Exato, e a língua em si ela não é uma totalidade, o monolinguismo é um mito, é um imaginário que precisa ser desconstruído. Então, talvez seja interessante esse professor dar as boas-vindas ao repertório e, vez e outra, suspender a linearidade, a prescrição da BNCC e ensinar repertórios linguístico-discursivos que sejam relevantes para aquela comunidade escolar. Para isso precisa duas questões: conhecer a sua comunidade escolar, quem são esses alunos, como se comunicam, em quais línguas, em quais semioses, por que se comunicam em tais semioses, como que participam delas, dentro de quais estéticas, dentro de quais éticas. E o segundo ponto, aí sim, conhecendo essa comunidade escolar, articular, na medida do possível, esses letramentos escolares que são necessários, fazem parte do currículo, mas dando as boas-vindas, aproximando a escola dos letramentos não escolares. Os estudantes trazem já um repertório linguístico que precisa ser também legitimado. Não tenha dúvida, fica difícil a gente falar de um ensino de língua estrangeira generalizado e universal sem a especificidade cultural e institucional da escola e até dos alunos. Ana, obrigado, te agradeço muito. E é só por hoje, pessoal. Obrigada.